Bom dia, está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial e hoje vamos falar sobre dois temas que caminham lado a lado, quando o assunto é autoestima, imagem e bem-estar, cores e cuidado com a pele. Para esse bate-papo especial, recebo duas convidadas incríveis, ela que tem o quadro dela aqui na quinta-feira, Simone Leal, mentora de imagem e estilo. Bom dia, Simone. Bom dia, Josiane Mota. Bom dia, doutora Marcela. Que prazer estar aqui mais uma quinta-feira com vocês. É isso aí, no quadro da Simone Leal, que ela ainda não falou o nome ainda do quadro dela, mas tudo bem, No gente. quadro a gente fala de estilo, a gente fala de estilo, moda, a gente é fala de isso empreender, aí. a gente fala de tudo. De tudo. E não poderia faltar para essa quinta-feira junto conosco essa mulher incrível, que eu sou apaixonada por ela e eu não tenho medo e nem vergonha de falar, gente. Doutora Marcela Perucini, biomédica especializada em cuidados com a pele. Seja muito bem-vinda, Marcela. Bom dia, gente. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. É isso aí. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jô. Bom dia, Simone, doutora Marcela. Já estamos ao vivo pela TV Paraná Oficial e também estamos ao vivo no nosso Instagram, @programa Empreendendo com Elas. E você pode aproveitar para entrar no nosso Instagram e mandar a sua pergunta para a Simone e também para a doutora Marcela. É isso aí. Bora lá, mulherada. Simone, eu já vou chegar aí, eu quero fazer uma perguntinha para você, que eu tenho algumas perguntinhas, tá? Chega Então, vamos lá. chegando. Você é referência quando o assunto é imagem e estilo. Conta pra gente qual é a importância das cores na construção da imagem pessoal. Nossa, que pergunta maravilhosa. E muito obrigada, né? Eu sempre falo que cor é sentimento. Como a gente se expressa, é a cor que a gente vai usar. Se você escolhe sempre usar algo num tom, se você escolhe usar as cores de uma combinação específica, você está comunicando algo. Então, tudo comunica. Qual é a história que você está comunicando? Então, para mim, a cor, ela vem em primeiro lugar em relação à imagem, e depois a gente vem com a vestimenta nos detalhes, nos cortes, nos acabamentos, nos acessórios. Mas a cor, ela é 70% a 80% da nossa comunicação. Então, olha como é importante nós olharmos a cor de uma forma mais estratégica, digamos até assim. Nossa, e isso fala muito da marca também, quando você, Sim. nós empreendedoras, quando nós vamos falar sobre o nosso trabalho, o nosso Sim. produto, né, Simone? Sim, e quando a gente trabalha a nossa marca pessoal, a gente traz o quê? A gente traz cores. Cores. Qual é a cor da minha marca? Qual é o sentimento que eu estou passando pro meu cliente, pro meu público? Então, você repetir a cor da sua marca faz todo sentido, porque você começa a fazer uma repetição no seu público e ele já começa a te conhecer. A gente não tem o azul Tiffany, Sim. mas é o azul qualquer, né? Eles escolheram o azul, mas quando a gente fala de azul, a gente não lembra. Quando Sim. você vai falar da Coca-Cola, não é o vermelho? É. Como é o nosso Natal? Não é sempre o Natal Coca-Cola? Eles já não fizeram toda a história? E por que nós não pensamos na nossa marca e na nossa imagem através das cores? É algo a mais para a gente pensar. Com certeza. Faz muita diferença e muito importante. E também, aproveitando, eu digo que hoje, nós mulheres, a gente já está começando a ter entendendo Sim. um pouco mais sobre isso, né? Uhum. Porque falar de estilo, falar ali de a imagem, geralmente se coloca assim, antigamente era algo que não era tão falado e tão necessário hoje. Sim. Então, hoje é muito importante também. Então, não é só mais algo a mais para a mulher ali. Não. É algo realmente Sim. muito importante. E é muito sobre... A gente vem... É todo um percurso que a gente tem que ir. Sim. A gente vai primeiro, pelo conhecimento da tua marca. Primeiro, por você entender o que você quer transmitir. Entendi o que eu quero, o que eu vou transmitir. Agora, a gente vem no autoconhecimento. E no autoconhecimento do CNPJ e do CPF, porque os dois têm que andar juntos. Se você tem um negócio, você tem uma essência. A tua essência fala algo sobre você. Então, como que você vai trazer isso? Então, você tem que trazer com as cores, que para mim, assim, eu hoje vejo marca por cor. Depois a gente vai ver toda outra estrutura, mas a cor ela já fala muito sobre aquela marca.
E, às vezes, a gente não para pensar nos detalhes. Quando a gente vai para as redes sociais, às vezes eu olho, falo, nossa, a pessoa tem uma marca X com uma cor, só que nos stories ela bota outra cor totalmente diferente. A gente vai deixando as pontas soltas. Vai meio que se perdendo ali no processo, né? Sim. Porque é muita coisa, né? É muita coisa. Então, por isso que a gente tem que alinhar todos os processos. E quando você alinhou, você só vai... Você só vai, Simone, e aí entra a psicologia das cores, realmente é real? As cores despertam sensações, sentimentos e têm os significados? Tem. Desperta sensações, só que eu sempre trago de uma forma assim, vamos trazer, por exemplo, o vermelho. O vermelho, ele traz força. Mas como que eu vou combinar esse vermelho? Pode ser que dele não traga tanta força, ele seja só um detalhe. Às vezes o azul passa muita credibilidade, mas se eu trabalhar com azul clarinho, com outra cor clara, já não é tão a credibilidade que o meu cérebro vai entender. Ele vai ficar muito calmo, como se eu estivesse com branco. Então, depende muito. Tem a psicologia, mas depende muito como você vai combinar aquilo. Então, todo é um processo mesmo de alinhamento. Sim. Nossa, perfeito. E com isso entra também o cuidado, né, Marcela, que nós temos que ter também com a pele. E até foi muito bom você estar aqui conosco, porque já estamos iniciando aí o outono, daqui a pouco já muda a estação. E é algo que as mulheres geralmente procuram muito mais o consultório para fazer os tratamentos. Mas muitas vezes elas não têm a continuidade do cuidado com a pele nesta época. E geralmente esfriou, a gente não quer mais lavar o rosto na água gelada. Não. A gente procura a água quente da torneira. Procura água quentinha, água morna, não bebe mais tanta água como bebe no verão, porque no verão é normal a gente aumentar a ingestão de água, né? Sim. E chegando perto do inverno aí, vai diminuindo a ingestão e a gente tem que se forçar sim a beber água. Não beber água só quando está com sede. Então a tua rotina de ingestão de água ela tem que continuar independente da estação. É isso que vai fazer diferença. Mais ainda no inverno, porque é uma época que a gente fica muito... a hidratação da pele, ela resseca demais. Uma pele que já é sensível vai ressecar mais ainda. Então, a gente tem que manter essa hidratação de dentro para fora, né? Certo. E aí tem duas coisas. Eu digo para nós que nós mulheres, tem aquela mulher que está entrando na menopausa, no climatério, que a pele também ou fica muito oleosa ou ela fica muito ressecada. Isso mesmo. Aí também tem que tomar um cuidado, procurar como que eu falo assim, uma profissional para poder entender qual é o processo que ela precisa estar fazendo também, Isso. né, Marcela? Porque varia muito, né? A gente fala que a pessoa pode sentir isso, a mulher pode sentir isso ou pode sentir aquilo. Não tem uma coisa certa. Então, você vai sentir uma coisa e assim vai sentir outra, sabe? Certo. É diferente. Eu vou sentir outra, vai mudando. Então, assim, e aí as pessoas têm muito essa coisa na cabeça também. Minha pele está mais oleosa do que o normal, então eu vou parar de hidratar. Não, pelo contrário. Você tem que hidratar a sua pele independente do tipo de pele que você tem. A questão você precisa entender qual é o seu tipo de pele e ver qual produto que funciona melhor para você. Então, uma pele que ela é mais seca, que ela é mais sensível, que tem rosácea, melasma, por exemplo, ela usa um produto. E uma pele que é mais oleosa, mais mista, que daí mistura um pouco da seca com a oleosa, ela precisa usar um outro produto. Então, a gente tem que conseguir encaixar bem. Mas a hidratação é essencial para todo tipo de pele, principalmente agora no inverno. E principalmente, eu acho que assim, tem aquelas pegadinhas do não passar o protetor. Sim. E não hidratar, porque tá frio, você se enche de blusa e você acha que não precisa, mas à tarde sai aquele sol. Aí você começa a arrancar a roupa e o que acontece? Você fica exposta. E você não tratou, não hidratou, você não passou o bom protetor. E aí é onde que também acontece ali, de você já começar ali com uma manchinha, e aí você acha que é da pele por conta da idade, já está aparecendo manchinha, e muitas vezes não é isso, né, Marcela? Vai sensibilizando a pele, né? Todo esse processo, essa mudança de temperatura, porque aqui em Curitiba tudo muda muito rápido, né? Muito rápido, muito então, rápido. A gente tem que cuidar da nossa pele, independente da estação que a gente está. Então, antes de sair de casa, lava o rosto na água mais fria, porque é isso que vai fechar os poros, que vai tratar a sua pele. A água morna, ela abre os poros, então você deixa a tua pele exposta para poluição. Você sai na rua, imagina, na rua a gente tem muita poluição. Sim. Fora o que a gente passa no rosto, né? O protetor solar, que é pesado, que fecha os poros também, que obstrui os poros, né? Então, a gente precisa cuidar dessa pele antes de passar os produtos e quando chega em casa também fazer uma boa higiene para conseguir tirar todo esse
essa sujeira do dia a dia que a gente vai acumulando e ter essa regeneração à noite da nossa pele, né? Que é o momento que a pele regenera. Importantíssimo. Importantíssimo essas dicas que você está trazendo, até porque nós mulheres tem aquela coisa, eu quero ir para o consultório para fazer o quê? O Botox. Isso. Quero tirar as linhas de expressão, principalmente agora que está entrando aí, como eu falei, a estação que está mudando. Mas antes, vamos fazer aquele outro cuidado, que realmente é beber água, cuidar até mesmo com a alimentação. Com a alimentação, com certeza. Né? O inverno é o momento que a gente acaba comendo mais também, porque o nosso corpo pede energia. Então, às vezes, cuidar com o excesso de açúcar, que é natural, nosso corpo ele quer reservar, né, energia. Então, a gente vai sempre para a comida mais gordurosa, né? Sim. Então, ter esse equilíbrio no inverno é muito importante, porque isso reflete na pele, né? Sim, inclusive eu tô levando um puxão de orelha, porque eu tô com um bolo de cenoura aqui, gente, ó. Hoje pode. Hoje Véspera de feriado. É véspera de Páscoa, pode. é véspera de Isso. Páscoa, e eu tinha que... Faltou a Dani aqui para estar Isso. no Dani. movimento, né? É. Ai, não, gente, mas é sobre isso mesmo, é ter esse cuidado. E pode falar. É uma pergunta para a doutora Marcela, que ela até já respondeu aqui no programa, mas eu achei muito interessante essa pergunta e eu queria que ela respondesse novamente para trazer, reafirmar essa informação para as nossas ouvintes. A pergunta foi, doutora Marcela, se a gente já passa o dia inteiro de maquiagem, por que não podemos dormir de maquiagem? E geralmente as pessoas têm essa dúvida, né, doutora? É bem comum. Na verdade, é assim, gente. À noite é o momento que o nosso corpo se prepara para regenerar o nosso tudo, para descansar. Então, os órgãos eles vão diminuir a produção ali, que é o momento de descanso, e a nossa pele ela vai regenerar. Então, é o momento que a gente tem uma reparação na nossa pele, nas nossas células, tudo isso. E aí, se a gente dorme com maquiagem, tudo que está na nossa pele o corpo vai absorver, porque ele quer regenerar. Então, por isso que à noite é um momento de lavar bem o nosso rosto, passar um hidratante muito bom, algo para nossa pele, para tratar a nossa pele, porque é um momento que o teu corpo vai absorver mais produto. Por quê? Justamente porque ele está nesse trabalho de absorver tudo que tem ali para regenerar a pele, né? Regenerar os tecidos. Então, durante o dia isso não acontece, porque o nosso corpo está ali na atividade, energia, então não é um momento de reparação. À noite é. Então, por isso que de noite a gente não pode dormir de maquiagem, porque é um momento que o nosso corpo vai absorver mais ainda o que está ali na nossa pele. E sem contar que você vai ter um trabalhão, né? Você vai sujar teu pijama, você vai sujar todo o teu travesseiro, você vai a fronha. Aí se você é daquela que gosta de colocar a cabeça no lençol com o travesseiro, meu Deus. É mais fácil perder umas horinhas realmente e passar ali o algodãozinho. Eu tenho feito isso com água micelar, Isso vai mesmo. tirando, depois lava ali. Eu falo, meu Deus do céu, que processo. Mas vamos lá, né, doutora Marcela? Tem que fazer. Mas a sensação depois não é muito boa. É. Aquele rosto limpinho, não dá uma paz no coração? E também eu vejo assim, é até bom, doutora, porque a gente consegue ver se tem alguma manchinha. Se você está com algum pontinho, você vai se observar, porque às vezes você passa tanto tempo de maquiagem, passando e tirando bases e colocando bases, que você não consegue entender aonde você pode estar com um processo mesmo de um outro cuidado que você precisa ter. Porque lembrando, gente, o câncer de pele é uma das que mais se tem aí e é uma alta cada vez maior. Sim. E geralmente, quando o câncer está bem agressivo, ele já vai para os outros órgãos. Então, é sempre aquele cuidado que precisamos ter diariamente. É muito sério e a gente precisa realmente parar para se olhar no espelho. E quando você faz isso, quando você tem esse momento de vou higienizar o rosto, vou passar um creme no corpo depois do banho para hidratar minha pele, né? Então é esse momento que você tá com você que você vai se olhar e se perceber, né? E sim, então é muito importante. E vai ver se tem realmente alguma coisa que não está bacana, procurar já uma dermatologista também, né, doutora? Ou quando vai até o consultório, a doutora vê algo assim, a doutora já encaminha para uma dermatologista, uma médica que realmente está ali propício a pedir exames, fazer, de repente, uma biópsia, porque, como a gente falou, é muito sério essa questão do câncer de pele e a gente tem que começar a levar isso mais a sério. Né? Então, o autocuidado é importantíssimo em todo o tempo, não é somente no verão. Não, é o ano inteiro que tem que se estar. É o ano inteiro. E a questão, a gente já começa daí pensar na questão do autocuidado e o autoconhecimento, né? Exatamente. Que já começamos ali se olhar, ter o nosso momento, porque tudo é tão rápido, não temos tempo nunca para nada. Então, esse processo também não é só limpar o rosto, né? A gente já começa no
Autoconhecimento, que é importante. Importantíssimo. É um evento, né? Como se É. fosse um evento. Então, é um momento que você tá parando ali para cuidar de você. Sim. Vai além, vai muito além de só lavar o rosto, de só procurar estética uma vez ou outra no ano. Vai muito além, é o autocuidado mesmo, né? E isso também, meninas, eu vejo que a gente consegue entender até o processo que nós já estamos passando para o amadurecimento, né? Que não é só também encher o rosto de Isso. procedimentos e não entender aquela ruguinha que às vezes você olha e fala assim, sabia que eu vou deixar ela aqui porque ela tá tão bonitinha quando eu dou uma risadinha. Não é verdade? Porque nós também não podemos ficar Sinalzinho tudo da no beleza. automático. É, Exatamente isso. Não podemos ficar tudo muito... a gente está pedindo tanto ser mais nós na internet, no Instagram, nas plataformas que nós precisamos, né? A minha mentora aí, a nossa mentora, tem falado muito sobre isso, Sim. mas também nós temos que pensar nessa realidade também do corpo, né, Simone? Do rosto, do cabelo. Não que você também tem que Exatamente. abandonar, mas tem que ser uma coisa leve, né? Eu acho que quando a gente traz realmente a nossa essência, a nossa autenticidade, que são palavras que estão aí, clichê, eu digo, Sim. mas quando você entende quem você é, a gente tem a Sabrina Sato, que eu sou fanzaça dela em relação à moda, eu acho ela incrível, ela é extremamente autêntica, já virou uma marca, mas ela sempre dá entrevista falando sobre a pinta dela. Ela falou, gente, a minha pinta eu amo e por muito tempo queriam que eu tirasse a minha pinta. E eu bati o pé e falei, não, ela é minha. Então, você também se fortalecer, porque ser autêntica também não é fácil. Porque a gente vive num mundo de rótulos. Sim. E aí a gente precisa ser a gente, mas a gente precisa ser a gente se cuidando. Sim. Né? Uma coisa é eu Importantíssimo. ser eu, outra coisa é eu deixar o negócio correr. Não é assim que funciona. Não. E as pessoas ainda se confundem, né? Sim. Sim, Sim. Tem muito. infelizmente. Porque às vezes a autenticidade de uma pessoa é um detalhe tão pequeno. É que vem assim, ó, ou é tudo ou é nada. Exatamente. Ou eu tenho que fazer tudo, eu tenho que entrar no consultório, fazer Não existe um botox, meio termo, né? fazer boca, puxar Sim. aqui, puxar ali. Ou eu saio assim, ou eu não faço nada. Sabe Então, que as minhas mentoradas, a grande maioria, elas não são coloridas. A grande maioria não é colorida. E elas falam, mas eu sou obrigada a usar cor? Eu falei, não, você não é obrigada, você tem que sentir a cor. A cor não é obrigação, é sentimento. Quando você entende o teu sentimento, você vai usar cor, mas você vai usar a cor da forma que você quer. Ou é num acessório, ou é simplesmente num lápis de olho ou num batom. Mas ela está sentindo o momento dela da cor. E não é sobre roupa, não é sobre você andar igual uma árvore de Natal, porque a mentora usa. Não é sobre isso. É sobre em qual momento eu estou e o que eu quero. Eu tenho várias clientes que elas só usam preto. Só que hoje elas usam de forma estratégica. Sim. Quando elas vão para lugares diferentes, elas sabem como que elas vão trazer o olhar do outro, porque o preto ele também faz isso. Né? Você acaba se afastando um pouquinho, você fica meio inacessível. Quando você entende, eu quero usar preto, eu gosto do preto. Opa, então daí está o meu papel, trazer algo onde as outras pessoas vão conseguir sentir aquela vontade, aquela curiosidade de falar com você. Porque a cor, ela faz isso. Né? Você chega, você é outra pessoa chegando nos ambientes. Então, eu acho que fala muito sobre isso, né? Sobre a autenticidade. Tem pessoas que acham que ser autêntico é andar toda diferentona. E, às vezes, para você ser autêntico, é você deixar o seu cabelo natural. Ser autêntico, às vezes, é só usar um óculos diferente. Não precisa fazer coisas incríveis. Eu confesso que eu tinha essa visão, assim, sabe? Aprendi muito com você agora. Mas eu tinha essa visão de, nossa, eu não sou autêntica porque eu não sou tão diferente, assim. Você tem essa ideia de que o autêntico é aquela pessoa que diferentona. chega chegando, né? E às vezes a pessoa ela é autêntica, muitas vezes num comportamento, num posicionamento. Aí você começa a entender, não, peraí, essa pessoa é ela mesma. Muitas vezes as pessoas me contratam para fazer estratégias de imagem e elas vão bater foto. E quando elas vão bater foto, precisa ter esse olhar de quem é a pessoa. Porque nós não queremos ser autêntico nas redes sociais. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente se coloca em rótulos e em caixas porque a mesma pessoa da minha profissão também faz isso. E eu falo, gente, cadê o diferencial? Cadê o diferencial? Né? E até na questão das poses durante o ensaio, eu tenho essa preocupação de, olha, essa pose
Me mostra se essa pose te incomoda, se não faz o teu estilo. Sim. Porque eu preciso entender aquilo que combina com você. Então, Sim. eu mostro para a cliente, eu peço para ela me enviar algumas poses que combinam com ela, alguns estilos, para eu saber que aquilo ali combina com o perfil dela. Porque Exato. se eu coloco uma pose muito rígida para ela fazer e não faz parte do posicionamento dela, ela é mais meiga, é mais sensível, então não vai combinar com quem ela é na vida real. Sim. E eu escuto muito, eu vou usar um blazer preto porque eu quero autoridade. E eu, tá. Aí eu explico como que a gente vai trazer essa autoridade, porque se ela é uma pessoa que trabalha na área da beleza ou na área da saúde, por que ela está usando um blazer preto? Ela pode amar e tá tudo bem. Mas quando eu vou encontrar ela pessoalmente, será que eu vou encontrar ela com blazer preto? E aí a gente acaba criando um ruído de imagem, de comunicação muito grande. Então, é o olhar mesmo para a gente, quem eu sou, o que eu quero transmitir, é o público que eu quero atingir. A cor da minha marca não é só porque toda pessoa que trabalha com beleza é rosa. Toda pessoa que... Não é sobre isso. Se você não gosta de rosa, só porque a sua profissão pede o rosa, e aí a gente já começa a não ser tão autêntico. Então, eu acredito muito na questão, e é a bandeira que eu carrego, sem rótulos e com autenticidade. Eu fiz um exercício na nossa mentoria, né? E aí eu coloquei no meu Instagram, e eu fiquei muito feliz, porque apareceu muita autenticidade e outras coisas que eu também comunico, mas a autenticidade, ela ganhou. E as pessoas, às vezes, me conhecem, falam, nossa, mas como tu pensa diferente? Eu falo, eu sei que eu penso diferente, só que eu não preciso ficar falando o tempo inteiro. Quando a pessoa me conhecer, ela vai ver que algo que eu vou falar para ela, às vezes não é o que todas as consultoras falam, mas eu banco aquilo que eu falo. E isso é importante também. Não só ser diferentona, você tem que bancar aquilo e você tem que entender por que você é assim. E isso a gente só tem com autoconhecimento. Né? Só isso. E eu também venho muito dessa porque... eu sempre tive cabelo cacheado. Então, eu venho de muitos anos, eu com meu cabelo cacheado, mas vocês têm que... Vejam que, há pouco tempo, é que o cabelo cacheado ganhou Um olhar, né? um olhar diferenciado, um cuidado que as mulheres da Globo ou outras emissoras conseguem hoje mostrar os seus cachos. E isso foi muito difícil para mim, porque eu sempre quis andar com o meu cabelo cacheado e nunca foi tão fácil. Então, você vê que ali a busca por ser autêntico e dizer, não, ele é meu, ele veio e eu vou usar ele assim, a luta vai ser diária com relação a produtos e com pessoas questionando, né? Mas por que não faz... alisar? Você não quer fazer uma progressiva? Mas veja bem, vai ficar mais... Eu digo, mas eu não consigo. E engraçado porque em casa, quando eu faço a escova e eles olham assim... Não é, né? Não é a leoa, não é. Na casa da Dani, o meu apelido é Leoa. Entendi. Da Dani Bassetti. Sim. E é sobre isso. E eu consegui fazer com que muitas amigas minhas mães tivessem um outro olhar para o cabelo das suas filhas. Sim, isso é super importante. E é um movimento que se a gente parar para pensar, é muito curto. Faz pouco tempo, pouquíssimo. Sim. Eu tenho na minha casa, né? Minha filha passou pela transição capilar. E, assim, gente, eu vi todo o processo, não é fácil. Não. Mas hoje ela é tão segura de si. Ela é segura, exatamente isto, sim. Que, às vezes, eu olho, ela é uma quase adulta, ela tá com 23 anos. E eu olhar, e ela com 16, 17, enquanto todas as amigas eram loiras, lisas. Isso. E porque o meu cabelo é liso... E aí também é o espelho que a gente tem em casa. Então, e ela bancar aquilo. E eu falava, filha, tá difícil? Tá, mas eu vou e vou. Gente, é incrível isso. E o bullying, né? Tipo, mas você, o cabelo... E nós fazíamos bullying com a gente. Porque, o meu cabelo é tão difícil que ou ele tem que estar preso... Aquelas frases que eu não gosto nem de comentar. Mas que a gente aprende e acha normal. E você acha... Você tira sarro dessa situação. Sim. Né? E aí as pessoas assim, nossa, mas ter cabelo cacheado é difícil, né? Eu olho, mas difícil por quê? Não estou entendendo. Não, porque isso... Eu digo, não, meu amor. Cada um tem o cabelo que merece.
O meu cabelo ele não é difícil para mim. Ele é uma benção. Aí eu já vou com Sim. duas portas com Porque dois eu também pés na acho assim, que porta. tem pessoas que não têm esse conhecimento. É. Né? Se, assim, ó, Sim. nunca teve ninguém perto Contato com- Isso, exato. É. Aí eu acho, né, que também a gente tem que entender isso. Mas eu acho que a gente também tem tanta coisa aí para olhar e para falar, tem tantas. A gente pode olhar e entender um pouco mais, né? É. A gente entende quando a gente tem a necessidade, a gente tem a curiosidade. E é gritante. E hoje também tem as mulheres que realmente também assumiram os seus grisalhos, né? E isso é lindo. E tem umas Sim. mulheres que têm um cabelo acho que, lindíssimo meu também. Deus. Eu tenho muitas clientes, e é o meu desejo pessoal de ter ele. E aí, a gente falando da cartela de cor, é a dúvida sempre, vai mudar minha cartela quando eu assumir os meus brancos? E não muda a cartela. Olha, e é importantíssimo você Não, entrar com esse legal, assunto. Não muda. Eu digo, cartela é igual RG e CPF, não muda, gente. É o seu, é aquele até o ali. final. Independente se você pegou muito sol, se você mudou a cor do seu cabelo, se você deixou ele natural, se você fez micropigmentação na sobrancelha, o que muda é o contraste. Aí a diferença é de claro e escuro na sua pele. Agora, a cartela, ela não muda nunca. E eu só acho que com isso só tem que tomar um cuidado, um zelo, né? Tem algumas questões do cabelo grisalho que o que acontece? Ele exige um pouco mais Isso. de maquiagem. Por quê? Porque ele baixa totalmente o teu contraste. É como se fosse uma tela toda branca. Então, você precisa aparecer. Ou você fica com a telinha branca. Se for tua vontade também, tá tudo bem. Mas se você vai começar a achar que você está mais pálida. Então, você pode notar que as mulheres grisalhas, elas sempre estão com batom, ou elas trabalham um óculos muito interessante, que o nariz, ele é a nossa cintura. Como se a gente pensar no corpo, ele é a nossa cintura. Então, dependendo do corte de cabelo, a gente vai trabalhar mais o tronco ou mais a parte do quadril. Nossa, que No interessante. rosto. Nossa, que legal. E aí, a gente faz muito esse trabalho, esse processo. Se é uma cliente que trabalha só online, aí a gente tem uma outra estratégia. Então, tudo, quando eu falo de estratégia, é a questão mesmo assim, o que eu quero comunicar, o que eu vou atingir e como que eu vou fazer isso. Então, assim, os elementos a gente tem para tudo. Tudo, gente. Não adianta, pode ser uma pessoa que fala assim, eu trabalho na fábrica, mas eu quero ser elegante. Ela vai conseguir ser, porque tem elemento para isso. E aí, eu que tenho que instruir, ajudar e ensinar, porque ela não sabe. E aí, a gente começa na questão do grisalho, eu sempre falo, gente, cartela é CPF, RG. É o teu, você nasceu com ela. O que vai mudar é o contraste. Então, o valor tonal da minha roupa. Às vezes, se eu sou um inverno, eu vou poder diminuir um pouquinho o meu contraste. Então, às vezes, um preto ficava muito interessante. Depois, com o meu cabelo grisalho, pode ser que o preto não fique tanto. Ele já fica ali um marrom claro, já fica melhor. Então, a gente vai diminuindo o valor tonal mesmo, mas a cartela continua a mesma. Sim, Nossa, e falando perfeito. sobre o contraste que muda, mas cada pessoa tem o seu contraste próprio e natural, que se segui-lo vai ficar mais harmônico? Vai, eu sempre falo assim, ó, tem algumas estratégias para a gente usar se a gente não quer usar a cartela de cor. Ou você trabalha muito o teu cabelo, a tua maquiagem, e aí você sai totalmente da cartela, e também tá tudo bem, é uma estratégia sua. Ou, quando você sai da sua cartela, você fica no seu contraste. Eu faço muito isso. Quando eu não estou na minha cartela, eu fico no meu contraste. E uma dica bem rápida para a gente saber o contraste é a saturação. O que chama mais atenção é onde está chamando a atenção do meu olhar para a sua roupa. Então, se eu estou sem a minha cartela e meu contraste está muito alto ou muito baixo, eu tirando a saturação, eu vou ou olhar muito o meu rosto, ou o meu rosto vai ficar apagado. Então, isso a gente tira a saturação para ver. Mas o contraste, o que ele vai mudar? Se meu cabelo, eu mudei a cor. Se eu fiz uma micropigmentação na sobrancelha, ele vai aumentando ou diminuindo. Tá? Isso a gente consegue trabalhar. Ou a gente pinta o cabelo de loira, ele também diminui. Então, o cabelo, ele é muito a moldura do nosso rosto e vai falar muito sobre o contraste. Sim. Perfeito. E, Simone, existe alguma dica de ouro para quem quer começar a se vestir de forma mais estratégica, mesmo sem ter feito uma consultoria ainda? Tem.
duas coisas que eu acho super importante trazer, que uma foi o contraste, que a gente acabou de falar. Você não precisa fazer a sua cartela, mas você entendendo o seu contraste, você já consegue usar de uma forma estratégica. E a conexão e combinação de elementos. Eu acho que, para mim, assim, quando a pessoa fala, eu não quero fazer estilo, eu não quero saber nada, eu falei, então vamos entender o que é combinação e o que é conexão. Porque quando a gente faz a combinação, é sempre 2 elementos. Correto. Quando a gente vai para a conexão, a gente já fala de 3 elementos iguais na tua imagem. E aí o meu cérebro entende que você é confiável. Então, independente da cor, você conectando os elementos... Já passa essa imagem. Já passa. Às vezes você pode conectar elementos com cores ou elementos com linhas e formas. Mas isso já é 60%. Olha só. Olha só. De ouro. Muito, 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 muito. E muitas mulheres ainda se sentem presas a rótulos na hora de se vestir. Como você trabalha esse desbloqueio nas suas mentorias? Eu gosto muito de falar sobre o autoconhecimento. Para mim é fundamental e eu bato muito nessa tecla. Por isso que a gente faz um trabalho antes, né? Vocês aí são minhas mentoradas. A gente faz muito a questão... Eu trabalho muito a sua história. Que ali eu vou entender por que está teu rótulo. Às vezes o rótulo de uma mulher que não usa saia tá lá na infância dela. Às vezes a mulher ela não quer usar blazer e tá na infância dela. E nem tá sabe, né? Exatamente. Quando a gente começa a trabalhar ali o autoconhecimento... Os fala, desbloqueios, opa, né? exatamente, agora eu sei. Aí a gente vem para uma outra questão. É necessário? Ou só porque você viu que usar blazer e tomar água na taça, você vai passar autoridade? Você vai passar confiança? E todo o outro processo, né? A gente tem que sustentar essa imagem. Então, a gente vem para o autoconhecimento e depois é um papo muito... É isso mesmo que você quer? Então, tá bom. Então, a gente vai trabalhar. E aí é um processo diário. Tá? É uma coisa que a gente não faz de um dia para a noite. Dia para a noite é estilo. É styling. É aquele momentâneo. A consultoria é uma entendi. vivência. É uma vivência. É diferente. Entendi. E, doutora Marcela, qual é a relação entre autoestima e autocuidado, especialmente quando falamos de pele? Olha, tá tudo ligado, né? Tudo ligado, né? Então, só do momento ali que você tira um tempinho da sua correria, do seu dia a dia, do agito, para se cuidar um pouquinho, você já sente a tua autoestima subindo. Isso é fato. E eu digo assim, desde uma limpeza de pele, um tempo que você tira para fazer uma limpeza de pele no consultório, ou até mesmo parar em casa para fazer uma higienização adequada da tua pele, depois de um dia longo de trabalho. Você já se sente ali conectada de novo com você. A gente se perde ao longo do dia, ao longo da semana, durante o trabalho. Às vezes está sempre pensando na outra pessoa e a gente não se olha com atenção, né? Então, eu acho que esse momento de autocuidado é muito importante porque automaticamente já eleva a nossa autoestima, a gente já se sente melhor, você já vê que tua pele mudou. Então, assim, o momento que você tira ali para lavar o teu rosto com calma, para passar um creme, para se olhar no espelho com atenção, no dia seguinte você já vai acordar e vai falar, nossa, minha pele tá com brilho, minha pele tá radiante, porque eu tirei um tempo para fazer isso. Sim. E aí a tua autoestima, ela já vai lá em cima. E a gente, quando tá com a autoestima elevada, a gente consegue dar conta de tudo, né? Tudo incrível. funciona. Se sente Tudo mais funciona. confiante, né? Né? Você tem os desafios ali do dia a dia, mas você fala, não, eu vou conseguir porque eu tô Sim. bem comigo mesmo, então vai dar tudo certo. É você olhar e falar, eu posso, né? isso Eu mesmo. vou fazer isso e eu posso. A gente tem uma estatística que os homens vendem mais do que as mulheres, né? Porque a autoestima do homem é muito diferente da mulher. com E a certeza. venda, ela está ligada diretamente à autoestima. Eu falo, mulherada, Vamos quer trabalhar vender? isso Vamos aí. trabalhar a autoestima, porque... E você falando nisso, geralmente você pode ver, dificilmente você vai falar com um homem e dar um bom dia, ou então que você fala assim, oi, tudo bem? Eles nunca falam outra palavra a não ser não, tudo bem, Aham. tudo ótimo. Porque tá sempre tudo bom. Tudo ótimo, né? Exatamente isso. Nós, mulher, o que a gente fala? Tá. Ai, hoje, Aham, exatamente. Sei, mas tá bom. hoje tá meio Sim. complicado. Tá meio Aham. difícil. É. Tô assim, tô aquilo, tô de TPM, tá Sim, frio, sim. tá chovendo, o tempo tá assim. E aí você vai, o filho que tirou nota ruim, conta para pagar. Gente, Um leve Só que, desabafo é. do tudo bem. Só que assim, também tem a questão, né? E o homem tá tudo bem porque ele não teve todas as outras
cargas. coisas que eles têm que fazer antes. Ele então, não tem tá essa sempre carga. tudo ótimo, Tá tudo, né? tudo ótimo. Mas quando a gente consegue ter essa vivência da autoestima e falar, não, tá tudo Esse ótimo. equilíbrio. Não tá ótimo, aquilo eu vou resolver depois. Exatamente. Mas agora é o meu momento que tá tudo Agora ótimo. vai ficar tudo bem. Tipo, Gente, o dia é outra coisa. Sim. O dia funciona de uma forma Sim. diferente. Eu gosto de colocar as coisas assim. Eu sempre vim com muito isso, que é meu isso daí. E quando eu vou para academia, eu vivo o meu momento na academia. Quando eu estou me organizando para vir para a rádio, eu até meio que fico sumida dali do tempo. O pessoal fica mandando mensagem, eu digo calma, porque é o meu teu momento. Eu estou me Sim. preparando Sim. para estar aqui no horário. Aí eu terminei o processo daqui, eu passo para a segunda etapa. Sim. Aí, se eu tenho que ir para uma reunião, eu foco para ir para a reunião. Às vezes eu chego até mais cedo no local, que nem como ontem, aguardo, faço a reunião. Quando eu estou retornando para minha casa, aí é o momento que eu tenho que fazer a logística, Sim. conversar para mandar o cachorrinho para o banho, ver qual o mercado, ver nós temos uma pessoa maravilhosa que me entrega frutas e verduras na semana, então conectar ele para que ele entregue a caixa de fruta e Sim. verdura. Então, é tudo isso. Então, Josiane, eu consigo dar esses passos. E eu acho que isso aí faz muita diferença. Faz, é o planejamento, né? Você entende que as coisas têm os seus horários. E aí tudo funciona, porque a tua cabeça, ela entende, opa, agora é isso, agora é aquilo. É claro que nós temos que também ser flexíveis, né? Sim. Porque nós mulheres temos que dar conta de Muita coisas. coisa. Mas a importância do planejamento faz total diferença. E o homem, ele é muito mais racional, né? Sim. Então, aí ele tem uma dificuldade da sensibilidade. Por isso que a gente fala que os homens são mais egoístas. Porque eles têm um olhar tão racional que eles não conseguem, às vezes, virar para o lado. E nós, não. A gente consegue. Consegue. E o meu planejamento, meninas, começa à noite, quando eu separo a minha roupa do trabalho e da academia. Até Sim. falei... Na noite anterior. Né? Pra- Até aprendi com a Jo e Sim, comecei a fazer ótimo. também. Isso eu trago muito para as minhas, Porque mentorias. Eu vou de acordar estilo. cedo, aí eu vou ficar mega enraivada, porque eu tenho que ficar procurando aquela roupa que eu guardei naquela gaveta. isso já te irrita. Já me irrita. Sim. Aí eu Vai já... lá em cima. Cadê o Atrasa. sapato? Você não acha a meia? Sim. Gente, então eu sou no me programar. E Uhum. quando eu estou em dúvida com o tempo, eu vou até olhar o tempo para ver se Sim. durante a manhã vai estar com uma e à tarde. Eu até andei dando umas pegadinhas na Amanda por Sim. conta do tempo aqui em Curitiba, que como ela não é Sim. daqui, ela tem que entender que o nosso clima, ele Sim. muda. Mas demora, tá? Pra entender. Isso. Eu tô aqui Ai, há 8 obrigada, anos. que eu fico mais aliviada. A gente Porque nunca quase vai se todo dia eu acostumar, erro. você não tá entendendo. Assim, gente, eu tenho muita dificuldade. Às vezes eu olho e falo assim, nossa, tá super calor. Quando tá no lugar esfrio, eu falei, gente, eu moro em Curitiba, por que eu não trouxe um casaco? E eu sou eu sou a muito. jovem senhora do casaco, porque eu digo, gente, eu prefiro passar calor do que passar frio. frio. Se tem uma coisa que me tira, me passar deixa frio. É passar muito frio. estressada, Eu também. é passar O frio. meu é passar calor. Nossa, não, eu não posso passar frio. Eu eu posso, passo calor. mas eu não posso passar frio. Então eu já falei pra Amanda, quando for assim, deixa um casaquinho de fio próximo a você, Sim. põe uma camisa que depois ao longo do dia você consegue dobrar Levantar. ela e ficar mais leve. Esfriou, Sim. deu 6 horas da tarde, que aqui é o tempo que muda. Que vira. Você já, porque daí você Sim. não fica ali se preocupando em estar passando frio, e não fica A vontade, né? Não relaxa. não, e não fica gripada. E pra mim ainda é difícil entender qual é o tipo de roupa do 16 graus. E qual é o tipo de roupa do 21. Sim. Porque eu vou olhando pela temperatura, né? Sim. Mas o 21 é Aham. qual tipo? É qual O tipo? 13 graus é qual tipo? Porque ontem eu acho que tava o quê? Uns 14? Isso. Ontem à noite? Ontem à Sim. noite, tava frio. Sim, De dia tava e as friozinho. pessoas está- 3. Não sei Eu porque coloquei, eu não coloquei olho. logo uma 22. blusinha quentinha por baixo e as pessoas estavam de regatinha. Sim. E aí, o que aconteceu? Mas isso eu tenho muita dificuldade e o meu esposo, ele fala que as pessoas olham pra ele sempre com um cara estranho, assim, com o rosto estranho. Porque ele tá sempre com calor. Esse homem é da onde? Ele não é de Curitiba. E aí as pessoas fazem essa pergunta, você não é natural de Curitiba? Ele, não. Então, assim, é muito difícil. Só que quando ele tá com frio, ele tá com muito frio. Eu falo, ele é o extremo, assim, mas até ele ficar com frio, demora muito.
Então, eu acho muito engraçado, porque eu olho para os lugares e falo, gente, mas a pessoa tá com calor, tá com frio. Aí eu me olho, falo, mas será que eu que sou... Sabe, tu começa a ficar assim. Porque, claro, cada um, né, tem uma temperatura. Sim. E quando eu vou pra Floripa, daí eu tenho dificuldade. Muita dificuldade. Eu não consigo usar as mesmas roupas. No verão de lá, eu nunca uso aqui. Eu tenho roupas que eu só uso Roupas lá. que só usa lá, Não né? dá pra usar aqui. E isso aí. temos aqui uma mensagem, ó, Jô. Ah. Você falou que estava faltando Dani Bassetti nesse momento Aê, de hoje. garota! Dani Bassetti apareceu aqui, ó. Uau. Maravilha, lindas, ótima manhã. A vida é um processo diário. Basta olharmos com mais amor para as situações e traçar uma estratégia com propósito, respeitando os nossos limites e convicções. Que linda! Bom dia, minha maravilhosa, também nossa amiga, parceira, mentora aí. Ô, Dani, chega aqui amanhã para fazer o programa comigo. Eu não fui liberada pro feriado, gente. Amanhã eu trabalho. Sabe que o que você falou do armário é uma estratégia que eu uso com a minha cliente. Quando ela fala, meu dia é muito corrido, eu pego a primeira roupa. Daí eu falo, então, você vai separar meia hora do teu domingo ou do teu sábado e monta 7 looks. Mas às vezes se eu não quero usar, tá tudo bem. Mas o teu cérebro ele vai entendendo que os teus looks estão ali preparados. E a gente faz aí uma montagem de look pra pessoa entender que, tenho ali 7 separadinhos. Pode ser que eu queira só usar o blazer ou aquela jaqueta, aquela blusa, e a calça não vou usar. Mas isso já facilita muito o processo. Você sabe que isso é muito interessante, porque faz a gente parar pra olhar o nosso guarda-roupa. Sim. Porque às vezes você tem peça, eu sou uma. Meu guarda-roupa, ele é pequeno. Então, não é que eu tenho muita roupa, mas às vezes fica uma roupa escondida. Sim. E aí, se você não se programa, do tipo assim, vou abrir meu guarda-roupa e o que eu vou vestir amanhã? Deixa eu olhar o que eu tenho. Você esquece as peças que você tem. Sim. Né? Sim, Então, eu acho que é interessante realmente esse negócio de separar a roupa antes, para olhar o que você tem, olhar o que você quer usar. Sim, e quando a gente faz a cartela de cor, eu sempre pergunto para cliente, assim, você tá aberta a fazer alguma atividade fora a cartela de cor? Porque eu apresento 64 cores para cliente. É um mundo novo para ela. Para mim é muito tranquilo. Tranquilo, porque é o dia a dia do teu trabalho. Isso, mas para cliente, às vezes, principalmente se ela não usou cor, e como que ela vai entender esse processo da cor? Sim. Quando a cliente ela me dá abertura para a gente passar por esse processo, a gente faz um exercício de 10 dias. E todos os dias ela vai me mandando as cores que ela tem, o look que ela tá. Ou, por exemplo, as clientes que não têm preto na cartela. Aí elas têm muita dificuldade de saber como que eu vou viver a minha vida sem o preto. Eu falo, você não tem preto, mas você tem 64 cores. Não é o que você não tem, é o que você acabou de descobrir que é seu. E a gente faz um processo dela usar as cores e me encaminhar. E aí isso faz com que você olhe o seu armário de uma forma diferente. Muito. Porque você vai descobrindo outras coisas. Sim. Você vai descobrindo que a maquiagem faz parte do teu dia a dia também. Quando a cliente não gosta de uma cor, quando ela fica muito pálida, principalmente a cliente que não gosta de usar maquiagem, ela se descobre gostando de usar maquiagem. Porque ela vê que ela fica toda de uma cor. Então, o que eu vou ter que fazer? Usar uma maquiagem, usar um acessório. Então, é se olhar de uma forma diferente. E uma das coisas que, não rasgando seda, mas já rasgando seda, né? Porque eu tô com 2 aqui que é só Deus, né? É muito, assim, eu depois que eu comecei realmente a ter esse olhar com as cores e você entrou na minha vida, minha colorida, realmente até a questão das roupas, você para de comprar roupas sem a necessidade. Sim. Alguém já andava muito triste comigo, porque eu parei realmente, porque Comprar como comprava antes. comprar né? como assim, aquela compulsão de Sim. ter que comprar. Não, mas isso aqui hoje vai me trazer qual o benefício dessa peça? Por quanto tempo que eu posso usar ela Sim, e quantas exato. vezes e com outras roupas. Então, eu tenho essa consciência hoje de que... E tem peças que eu até mando foto para ela falar, Sim. se vou comprar, então compre que você pode fazer esse jogo com esse jogo com esse jogo. Isso. Então, ter isso também é muito bom, porque tira essa questão de você ficar comprando roupa à toa. Sim, e aí a É um gente... investimento também. e aí a gente Pra você vem- economizar. Exatamente. Exato, e a gente vem com propósito do vestir. Que, claro, temos as lojistas, que elas precisam vender. Claro. Né, a necessidade, você precisa pagar boleto. Mas entendam, lojistas, eu sempre falo, que quando você vende e entende uma roupa para sua cliente, ela vai voltar mais Vai. vezes, ela vai super indicar.
Porque ela usou aquela roupa, não só usar com a roupa que ela comprou, ela usou com várias outras roupas. Então, ela entendeu que naquela loja tem a roupa que faz diferença no armário dela. Exatamente isso. Que ela consegue combinar com várias outras coisas, Sim. né? Isso, E aí isso é você tem o bacana. quê? Nossa, naquela loja eu comprei aquilo que eu combino com isso. Quando a tua amiga, tua cliente, qualquer pessoa fala, o que você faz? Não, vai naquela loja, porque eu comprei aquilo e, nossa, eu tenho até hoje. Eu uso com tudo. Gente, isso é o Não é melhor uma- marketing do mundo. Não É, Não, e não é o empurrar a roupa, a goela abaixo. Né? Então, é ter esse outro olhar Sim. e realmente você fazer uma compra consciente, porque de Sim, repente você pode você pode comprar um outro sapato que você possa combinar, de repente você pode comprar uma joia também que fazer ali. Hoje a gente está usando Exatamente. muito esses colares agora maravilhosos. Sim. Então, é ter esse outro olhar também. Você consegue, né, ampliar ali as roupas que você vai usar e a sua marca. Exatamente. É um olhar para além do vestir, né? Isso Para é importante. além do vestir. Porque a gente olha a roupa como se fosse o styling. E não é sobre styling. É sobre consultoria. É sobre você entender por que aquela roupa está no seu armário. Sim. Né? O que ela está transmitindo. É como a gente fala, né? Quando eu tenho um sentimento ou eu lembro de alguma coisa, de uma memória, eu sinto até o cheiro. Mas a roupa também faz muito isso. Sim. Você usou, você comprou, passou por alguma situação com aquela roupa, por isso que às vezes é muito difícil desapegar. E às vezes não é necessário desapegar, porque você não está no momento do desapego. Então, esse momento do desapego também é muito íntimo, é muito seu. Hoje, na minha metodologia, eu não faço desapego com as minhas clientes, elas fazem sozinhas. Elas fazem sozinhas. Porque é o momento delas. Eu estou nesse processo. Para mim, é muito fácil falar, ó, isso não vai estar de acordo com a tua estratégia. Só que eu sei se aquela roupa não foi, às vezes, uma pessoa tão querida e amada que deu para ela, ou foi num momento tão especial da vida dela, ou uma pessoa que nem está mais ali. Por que eu vou chegar e vou falar, olha, isso você não usa mais? Aí falou, porque eu não gosto que falem isso para mim. Simone, você não pode fazer isso. Até a pessoa me explicar por que eu não posso. E eu vou fazer até eu ver que realmente o que ela está falando. Então, isso eu trago muito para o meu trabalho. Não é sobre pode ou não pode. Faz muito sentido, né? Porque realmente você pode acabar tocando em uma ferida de alguém. Agora, pensei nisso. Eu tenho 2 blusas que eram da minha avó, que já faleceu e que é vó-mãe, ela que me criou. Sim. E que eu sou apaixonada pelas blusas, mas eu sei que elas não estão na minha cartela. Mas eu sou apaixonada pelas roupas e eu gosto de usar. Sim, e o legal é assim, ó, não tá na minha cartela, ou não é tendência, nossa, mas já passou muito de moda. Então, vamos trazer a tendência, se é isso que você quer, porque a roupa vai ser só um detalhe. Então, você traz 4, 5 elementos do que é a tua estratégia e você vai usar ela igual. Então, tu vai se sentir acolhida, vai dar um quentinho, mas a tua estratégia tá ali. Esse que é o importante. É claro que sim, tem coisas, tem dress code, tem os lugares que a gente não pode usar várias coisas e tá tudo bem. A gente também tem que entender que às vezes tem essas situações. Sim. Mas, se você quer usar aquilo, é montar looks com aquilo que vai... Teu dia vai ser diferente. Sim, Verdade. Gente, a gente vai fazer um breve intervalo e depois a gente volta. Eu tenho até uma pergunta para Simone já, mas voltamos logo depois do intervalo. Voltamos, nossos ouvintes, nossas pessoas maravilhosas da nossa live, para o segundo bloco com elas, essas mulheres incríveis, falando muito sobre cuidado da pele e também aí com a questão da roupa, a autoestima das mulheres, que também é muito importante. Então, Simone Leal e Marcela Perucini, mulheres incríveis que estão comigo. Como eu falei para vocês, tinha uma pergunta para a minha consultora, Simone Leal. Simone, a questão que também eu acredito que seja de muitas mulheres e é uma minha, o esmalte. Tonalidade, o que eu posso estar usando? Hoje, eu estou evitando usar tons mais escuros, mas eu amo uma cor mais fechada. Eu não digo aquele vermelho, mas aquela cor mais fechada. Isso aí interfere nas minhas roupas que eu vou estar usando ou isso aí é só mais uma... Não, o esmalte é um detalhe e que quando você usa dentro da sua cartela, a impressão é quando você coloca um anel, a tua mão fica mais bela, fica mais interessante. Parece que você gosta muito mais do anel. Até quem é lojista aí de acessórios, é interessante também trabalhar as cores, porque realmente é um outro olhar que você tem para sua mão quando o seu esmalte está da sua cartela.
E, às vezes, você está com necessidade de cores mais escuras, pode ser algo interno, que você está precisando de força, trabalhando muito a tua força, e aí você tem mais necessidade de cores mais escuras. Todo o processo que a gente faz, eu tô numa vibe de usar laranja. Tu tá precisando de energia, você tá trabalhando energia. Muito é o sentimento. Então, quando a gente gosta muito de uma cor ou tá indo muito para uma cor, é o movimento que a gente está fazendo interno que está refletindo no externo. Entendi. E na questão do inverno que está agora, a gente está aí entrando, né, pro outono, estamos no inverno. Sim. A questão também, isso influencia de você sair daquele branquinho básico, você sair da francesinha e ir para uma cor mais fechada? Eu acho que influencia, sim, porque a gente vive num clima, num sentimento, então vai influenciar as cores. A gente tem aí a cor da moda, que é um marrom. Isso. Então, acaba sendo mais usado. Mas tem pessoas que vão mais pelo estilo e não ou pelo movimento que tá, ou combinar com a cor. Então, tem mulheres que só usam cores claras. Independente do verão ou do inverno, ela vai usar. Então, é claro que a tendência, ela puxa muito, e eu acho muito bacana quando a gente vai fazer a unha, que as meninas estão super ligadas, assim, nas cores, mas eu acho que fala muito sobre o estilo da pessoa também. Certo. Ah, legal, porque às vezes a gente tem essa dúvida. Mas, geralmente você chega para fazer a unha e aí ela pergunta para você, né? A tua profissional, que cor vamos pintar? Aí você até pega aquela cor mais fechada, Sim. Mas aí você fica pensando, mas eu tenho minha semana toda, aí eu vou querer colocar uma roupa mais colorida. Será que vai combinar com a roupa? Exatamente isso. Sim. Será que o tom Sim, a gente fechado pensa nisso também. vai combinar com aquela calça que eu quero colocar Sim. de um tom bordô, de um tom lilás, um tom vermelho? né? Sabe que eu sou colorida em tudo. Mas as minhas, quando eu vou pintar as unhas, é muito engraçado, porque eu tenho três ou quatro cores só que eu uso, que é nude, preto, rosa e vermelho. Eu não saio disso. E quando eu saio, eu fico muito incomodada, porque eu já acostumei. Então, se pensar, poxa, mas você é tão colorida, mas é algo que é meu, assim, que eu me sinto confortável e tá sempre tudo bem. E eu sou apaixonada por cor de esmalte. Eu tenho vários. Mas eu só uso 4. Você só usa 4. E eu fico ali, que eu acho lindo as cores, mas eu não consigo usar muito. Assim. Porque hoje também a gente vê que tem muito essa tendência das cores dos esmaltes para o inverno. A gente até tem agora uma tendência, que geralmente eles colocam a tendência de 2025 e vem com aquelas cores, né? Sim, e aí a Pantone. Isso, e a gente tem que ter esse também. Eu vejo também que temos que ter esse cuidado para não ficar tudo muito também, acredito... Muito colorido também, muito saindo da tua proposta. Porque daí também, assim, ó, o meu estilo, ele é muito elegante. Então, essas cores que eu uso na minha unha, ela faz muito parte do meu estilo e da minha estratégia de imagem. Então, eu já acostumei. Eu tenho clientes que usam roupa preta, mas a unha é colorida. É colorida. Porque eu tenho cliente arquiteta que faz muito isso. Às vezes pintar uma mão de uma cor e outra mão de outra. Porque é o jeito que ela conseguiu de trazer a criatividade que para ela é importante na profissão. Então, depende muito, né, como que você faz. Como eu uso coisas muito coloridas, então se eu tô com uma unha preta, para mim faz sentido. Porque eu sou a consultora que acredito que preto combina com tudo. Né? Muito diferente do que todo mundo fala, é a minha bandeira. E eu digo, assim, é o que eu acredito nesse momento. É a minha opinião, não que as outras pessoas estejam erradas, mas é o que funciona para mim e para as minhas clientes. Então, o preto, para mim, ele sempre vai funcionar com tudo. O rosa é a minha cor. Então, quando eu tô com rosa, para mim, eu posso botar... certo. Exato, posso botar qualquer cor que ele vai combinar. E o vermelho é quando eu quero trazer algo um pouco mais imponente. Daí eu uso vermelho. Então, eu já penso de forma estratégica. E agora falando assim, um pouco puxando para as meninas jovens, que hoje nós temos muitas mulheres jovens, como temos duas aqui conosco, e temos mais uma ali fora, que eu não sei se ela entra ou se não entra, mas, mas assim, elas vêm muito com os tons mais escuros, como o preto. Sim. Elas acham que elas totalmente de preto, para elas está tudo bem, vão no pretinho básico. Mas muitas vezes elas têm assim uma pele bonita, o cabelo é muito bonito. Você vê que elas têm até mesmo um biotipo muito bonito, elegante. Mas elas ficam muito puxadas para o preto, Simone. Como que a gente podia estar aí conversando com essas meninas moças aí, meninas de 17, 18, 20 anos, até faixa etária de 30 e parece uma característica do da próprio idade, adolescente, né? né? Não sei se é isso.
mas eu cuido de adolescentes na igreja. Sim. E às vezes eu vou colorida e tem a foto, a gente sempre faz a foto no final, e todos eles de preto Você e é eu o no pontinho meio colorido. colorida. Eu Aham. sou o pontinho colorido no meio deles. Eu digo que o preto é uma lenda urbana, né? Porque preto combina com tudo. Eu posso só usar o preto. Eu digo que o preto ele combina com todas as cores. Mas ele é uma lenda urbana que eu botei preto, tô ótima. Sem olhar para a cor. Eu falo, gente... Só que o preto, muito na adolescência... Aí a gente vem mais uma vez falar sobre cor é sentimento. Eu tô com uma criança que está passando pela adolescência e de uma semana para outra, o meu filho falou, eu não me gosto, eu me acho feio, nanana, e várias coisas. E dele, quero colocar uma roupa preta para ir em tal lugar. E isso me chamou muito a atenção. E aí eu fui na médica e levei esse caso. Eu falei, eu vou levar ele na psicóloga. Ela falou, tá tudo bem, daqui uns meses vai passar. Ele vai querer usar roupa preta. E eu falei, opa, peraí, mas cor é sentimento. O que ele tá sentindo? Ele tá fugindo. Então, a adolescência, a gente tem medo de tudo. A gente tem medo do mundo que tá vindo. Então, a gente usa o preto porque é confortável. A lenda urbana, que eu coloquei o preto, eu não preciso combinar nada com nada, e tá tudo bem. E não tá tudo bem. Quando eu, Simone, não estou bem, eu não uso preto. Porque ele vai cada vez mais... Hoje eu vim toda de rosa. É a minha cor, quando eu gosto de estar aqui, ou nos outros lugares que eu vou aparecer, eu vou estar de rosa. Mas, quando eu sinto que eu não estou bem, eu não uso preto. Porque ele vai fazer eu ficar um pouquinho mais murcha. E eu quero trazer o sentimento, trazer a cor, trazer a alegria, sabe? E isso é que até faz legal. muito sentido. E isso é até legal a gente falar sobre isso com os jovens também. E vindo ali com a mãe das meninas, para a gente poder mudar um pouquinho, né? Hoje vamos colocar uma cor, hoje vamos colocar uma jaquetinha colorida. Coloca ali uma camiseta preta, mas coloca uma peça colorida por cima, para que elas começam a entender que realmente a vida não é só aquela coisa do preto, do estar com aquela peça escura. E as meninas também, ali de 14 a 16, elas começam a usar roupas com os detalhes muito... Como que eu vou dizer para não ficar de uma forma... pode ou não pode, mas... Por exemplo, eu vejo muitas meninas de 15 anos... com um blazer extremamente estruturado. Porque eu quero ser adulta, eu estou nesse movimento de ser adulta. E aí também a gente perde aquela coisa tão maravilhosa que é os 14, 15, 16. 14, 15 anos, né? 16 anos. Ou você tá com um moletomzão. Eu era do moletomzão. A minha filha era assim. E a minha filha ainda usava uma touca de panda que até hoje a gente ri dela. E eu falo, mas é o momento que ela tem que viver. E nós, pais, a gente também tem que deixar eles se expressarem. Isso é muito importante. Eu acho que é importante deixar eles falarem, né? A expressão. Sobre isso, mas é uma fase realmente que passa. Depois você vai se encontrando ali, você gosta. Você olha, porque também tem os movimentos, né? Quando eu estava na adolescência, é diferente da minha filha na adolescência e é extremamente diferente do meu filho hoje na adolescência. Sim. Eu na adolescência eu jogava futebol e andava com os meninos. E a minha mãe, ela sempre fala, nossa, nunca imaginei que você fosse trabalhar com moda. Porque você parecia um molequinho. Porque eu joguei futebol até 15 anos. Amava. Sou apaixonada até hoje por futebol. E as pessoas não acreditam. Falo, sério que tu gosta de futebol? Eu vou em estádio. Acho incrível. Mas eu acho que é muito o sentimento. Eu acredito cada vez mais, todos os estudos que eu faço, a importância da cor do nosso movimento, como mulher, como pessoa e como marca. Sim, super importante. É importante a gente fazer isso. Pode falar, meu Até amor. falando sobre a polêmica, né? Envolver a Simone numa polêmica. Que é a questão do preto combinar com tudo que você falou agora, né? Sim. Tem muitas pessoas que ainda a criticam porque você tem esse posicionamento do preto combinar com tudo e outras consultoras já têm o pensamento contrário. Sim, vamos para polêmica, né? Super. Eu recebo algumas frases de amigas consultoras que o meu posicionamento não é interessante. A gente fez o mesmo curso e lá falou tal coisa. Eu falei, mas é que depois desse curso eu fiz mais 30. E aí eu estudei mentalidade. E eu entendi várias outras coisas. E a gente continua, mas é uma polêmica, porque eu digo, preto a lenda urbana, pelo fato de você vai numa loja, você tem 5 cores e 30 preto. Porque ficou muito fácil usar o preto, porque eu não preciso pensar.
Sim. Então eu tô preguiçosa, porque eu não quero pensar, vou colocar o preto, tudo funciona e beleza. Verdade Isso é isso. verdade. Só que E até para presente, né, Si? Quando Aham. você vai presentear uma mulher ou comprar uma camiseta para algum homem, alguma coisa, o Sim. que você faz? Você quer comprar logo uma camiseta preta. Uma não- blusinha não tem preta. erro, sabe? E é o pretinho básico. O Só que eu pretinho falo, básico. gente, mas o preto não é básico. Se você trabalha ele, fica um preto incrível. Sim. Eu amo usar preto. Eu trabalhei 14 anos de preto, né? Antes de eu fazer a transição. Só que hoje, vendo a minha história, eu estava sempre com um sapato colorido, ou uma maquiagem colorida, ou um esmalte muito colorido. Eu já entendia que a cor fazia parte daquele movimento. Mas é a minha opinião, né? Eu acho que a gente tem que se posicionar perante o que você acredita. Isso, para mim, é fato. E hoje, cada vez mais eu entendo isso, que é o meu posicionamento. E quando a pessoa fala para mim assim, mas eu não gosto de cor porque assim, não fica bom para mim. E eu falo, vamos lá, você já fez a sua cartela? Não, é que assim, eu acho muito colorido. Eu passei por uma situação familiar que a pessoa olhou para mim e falou, eu respeito o teu trabalho, mas eu acho tão feio quando vocês, consultoras, ficam obrigando a gente a usar cor. Daí eu olhei para a pessoa e falei, mas você já fez a sua cartela? Não, eu nem gosto. Eu acho horrível. Eu falei, é uma opinião pessoal sua, mas se tu sentar, eu vou te explicar por que eu acho que faz sentido você ter a cor. E eu fui explicar para ela. Não é uma obrigação. Exatamente, eu fui explicar para ela. No final, ela falou assim, e a roupa? Daí eu falei, mas tu entende que a cartela é autoconhecimento? A gente não falou sobre roupa, até agora. Aí a pessoa falou, opa, peraí, ninguém me explicou assim. Sim. E eu entendo, e é o que ela entende naquele momento. Então, eu me posiciono sempre. Porque eu sempre falo, quando você vai usar uma cor com preto, se é uma cor vibrante, você potencializa a cor. O preto, ele fica camuflado. Então, trazendo para o biotipo, eu tenho uma cliente que ela fala, eu não gosto que o meu quadril apareça muito, vamos diminuir o quadril. Eu não vou colocar cor com preto, a cor na parte do quadril, porque eu vou evidenciar ali. Então, a gente faz uma estratégia Tem todo um diferente. Isso. raciocínio. Então, ou, por exemplo, a cliente está com uma cor clarinha e está com uma roupa preta. Eu vou evidenciar o preto. Então, aonde que eu vou jogar a minha atenção? Aonde que ela quer? Então, o preto, por isso que eu digo que o preto combina com tudo. Porque a gente tem duas cores que são atemporais e que todo mundo ama. O preto e o branco. Se o preto combina com o branco, que é tão diferente, tá cada um no seu... Um lado, Oposto, outro né? oposto do outro, como que não combina com cor? Não faz sentido para mim, não entra isso na minha cabeça. E aí são estudos que a gente precisou ter hoje, graças a Deus, até a Psicologia das Cores. É um livro que foi lançado há muito tempo atrás e a gente ficou muito tempo acreditando somente naquelas cores. E hoje tem vários estudos assim incríveis que está mudando um pouquinho o olhar, mas eu acho que também essa necessidade de a gente querer aprender, sabe? Sobre as cores. Sair da caixinha um pouquinho. Sim. E eu até vou fazer uma perguntinha agora para minha biomédica. Você passou pelo momento Simone aqui no programa mesmo e foi Como é que foi para você depois, Marcela, que você saiu daqui? Porque eu vi que você já começou a fazer umas mudanças e você conseguiu encaixar mais, tipo, tudo o que ela trouxe para você, você conseguiu colocar no seu dia a dia? Muito. Eu comecei a olhar o meu guarda-roupa de outra forma. Então, inclusive, na quarta-feira passada, da semana passada que você foi no consultório, eu tava de camisa, lembra? Verdade. Uma camisa com babado. Verdade. Que era uma dúvida que ela trouxe no Eu quadro. trouxe essa dúvida, porque eu tenho Sim. camisas, eu acho lindo, mas eu nunca sabia como encaixar. E às vezes eu olhava e falava, eu também não quero ficar muito engessada, muito formal, eu não sei se combina comigo. Agora eu só quero usar camisa. Olha aí. Semana que vem eu já quero usar outra. E no dia que eu usei a camisa, e ela é bege, então ela não chama atenção pela cor, mas ela tem um Sim. babado na frente, ela é linda. E aí, o dia que eu usei ela, eu falei, tô me sentindo tão poderosa. É muito legal. Sim, Não, isso com certeza faz a gente olhar, olha o que eu tenho, por que eu não uso, sabe? Vamos usar o que a gente tem ali no guarda-roupa, né? E se joga. Sim, Sai um pouco disso de sempre usar as mesmas coisas, né? E como é Sim. bom, né, fazer essas trocas mesmo, e uma coisa tão simples, né? Que foi, assim, uma mudada, e isso eu acho que influencia também, até no nosso posicionamento com propostas que muitas vezes as mulheres recebem, e às vezes elas não vão, algo que tá ali para elas ficam... Isso também tem muito a ver com, com a roupa, né? Sim, e tem muito isso assim, eu não vou em tal lugar porque eu não tenho roupa para ir. Hoje, por exemplo, eu estava me arrumando e eu coloquei uma blusa, falei, mas eu não vou usar essa blusa assim. E eu fiz ela totalmente diferente.
Só que depois eu quis trocar o blazer. Eu falei, então não vai combinar. Aí meu marido olhou e falou, tipo, sabe quando tu olha assim, tipo, essa blusa não era assim. E é tu transformar o que tu tem em casa. Isso mesmo. Sabe? Você começa a pensar na roupa de uma forma diferente, você usa ela várias vezes, de forma diferente, e tá tudo bem. Porque as pessoas ainda... A gente compra uma roupa, não, tem que usar daquele jeito. Sim. Falo, ai, não funciona isso pra mim. Eu já quero saber como que eu vou fazer diferente. Só que isso também é uma coisa que eu fui treinando. Eu entendi que isso veio muito da minha infância, muito. Eu sempre comprei roupa pensando o que eu vou mudar. Isso sempre foi meu. Então, eu comecei a ver que eu gastava muito dinheiro, porque nunca era aquilo ali, porque não tinha a roupa que eu queria. Só que isso também é o que eu consigo trazer um pouco mais para minha cliente. Vamos mudar, vamos fazer uma dobra diferente, vamos colocar um lenço, vamos colocar um acessório, vamos usar a camisa de trás para frente. Gente, a gente faz coisas. Se ela não gostar, tá tudo bem, mas a gente tem repertório para trazer isso. Porque daí você acaba consumindo um pouco menos também, sabe? E usa melhor as roupas que você tem também, né? Sim, e aí você consumindo menos, a gente tem um mundo melhor, mais consciente em vários aspectos, né? Sim, Então- sim. Porque tem muito descarte de roupas e essas Muito, roupas aí não gente. são usadas e também não Sim. são entregues para nenhumas pessoas. As próprias lojas, tem muitas lojas que Tem. preferem abandonar aí e deixam as roupas e o mundo fica aí cada vez mais Sim. poluído. Quando eu fui para São Paulo, eu fiz questão de passar em uma rua de confecção e é assustador. Assustador o que a gente faz com o nosso mundo, que a gente está respirando, que a gente está pensando, que a gente está deixando para os nossos filhos. Então, eu acho que essa consciência é muito importante, né? A gente fala muito dos brechós, né? Da questão consciente. E eu acho que cada vez mais a gente olhar de uma forma diferente para a roupa. Sim. Né? Como que eu vou cuidar daquela roupa? Se eu não sei cuidar, então olha a etiqueta. Se você não sabe lavar, usar, compra uma outra. Mas esse descarte muito rápido também é uma coisa que eu gosto muito, sabe? De tocar, de mexer. Tenho um olhar hoje totalmente diferente do que eu já tive. Eu já fui extremamente consumista. Era algo que me pegava muito. Só que hoje eu consegui trabalhar isso de uma forma diferente. E quando eu vejo que a minha cliente ela é consumista, porque a gente tem muito, a gente tem uma fuga e a gente leva para o que a gente mais gosta, né? Sim. Então, eu consigo fazer isso. Eu estava com uma cliente que ela falou, se você... Foi papo de terapia, assim, porque hoje eu consigo entrar numa loja e não querer usar E tudo. não querer comprar tudo, porque hoje eu sei usar o que eu tenho. Então, essas coisas, para mim, assim, como pessoa, não só como consultora, como pessoa, me deixa extremamente feliz, assim. É porque daí você entra numa autoanálise. Se eu entro Sim. nessa loja, qual é a prioridade? O que eu preciso? Eu preciso sim de uma camisa, eu preciso de um blazer preto, Sim. que eu posso fazer várias colocações. Uhum. Beleza, como a gente fala, o branquinho e o Sim. preto você tem que ter, de repente, um azul, Sim. um lilás. Eu acho isso muito bacana. Mas ter essa consciência é Sim. muito importante, porque isso também leva isso para que nossos filhos entendam também e ninguém. E as fugas, né? Porque às vezes você tem que Sim. resolver e você acha que indo lá. É claro que nós mulheres, quando a gente compra uma roupinha nova, Nossa, meu gente. Deus do céu! Olha, o eu mundo digo, fica é diferente. maravilhoso. E- Fica. Só que eu falo assim, ó, vamos comprar sem estar sentimental, né? Então, porque quando a gente briga com o marido, é uma pessoa que a gente adora gastar o cartão dele. Exatamente. Espera passar o sentimento e depois compra. Aí depois olha. você fica pensando assim, a hora que ele vê a fatura do cartão vai ser outra briguinha, mas aí, Vai, daí é para Porque- outro momento, né? Agora porque eu já a tô mulher, ela eu sou chega- recompensada. né, chega com o Isso. sapato escondido na porta da cozinha, deixa no carro alguns dias até tirar de lá. Sim, não, Porque gente, ele olha e foi fala muito assim, engraçado. essa peça é nova. Não, faz horas que estava no guarda-roupa, Essa é a você que frase não lembra. mais- Eu tinha uma amiga que ela pedia pra eu dizer que era presente dela. Não, foi a minha amiga que me Presente. deu. Ontem eu fui na costureira e eu vim com 6 calças, que eu sou baixinha, né, 1,56, então eu sou obrigada a fazer sempre as barras. Aí as pessoas falam, a pantacur, né, pra mim é ótima, porque assim, ela fica um dedinho ali, eu falo, tá Não, ótima dá pra quase mim. pra fazer um Aham, outro topper, né, exato. amiga, as calças. A minha costureira ela já falou, já pensou em tirar as barras e a gente fazer uma almofada? Das barras? Eu falei, olha, boa, um negócio bem coloridão. Ah, dá pra você fazer aquele top que eu tava ontem, sabe? Faz modelo. Dá pra fazer faz o várias coisas com, conjunto, com as com barras as das barras minhas que calças. sobra. E aí eu cheguei com a sacola, daí eu falei pro meu esposo, falei, nossa, hoje eu passei na costureira dele. Renovasse teu guarda-roupa, né? Porque, assim, gente, era 6 calças, mais 2 blusas, porque daí começou pequenininha, às vezes o comprimento fica muito. E eu fico pensando, assim, e esse descarte, gente, vai pra onde? Sim. Quando eu tenho intimidade com a costureira, eu pergunto. Sempre faço essa pergunta. Tem até pessoas que a gente indica para fazer almofadas, essas coisas.
mas esse olhar mesmo, sabe? Sim. E uma vez eu fui comprar, eu escutei a frase de uma professora, algum tempo atrás, falando que eu precisava ser um pouco mais menininha, porque eu tenho um contraste alto, eu sou muito direta, e que aí as pessoas, às vezes, não iam querer se conectar comigo, porque eu falava, e eu sou essa pessoa, eu sou amiga, mas quando eu sou mentora, eu sou a consultora, eu falo, olha, é aqui, você me contratou para isso, né? Mas eu sou muito delicada, hoje eu sei. Eu comecei a comprar roupa de florzinha. Só que o estilo romântico, o feminino faz parte da minha estratégia, mas o romântico, não tem nada de romântico, nada. E aí eu comprei o quê? Por sentimento, um rótulo que alguém me colocou, e a professora não falou por mal, assim. A gente estava conversando, e ela falou, às vezes seria interessante você usar uma roupa mais delicadinha, nananana. E eu, tá bom, Gente, aquilo pra mim foi... Então, não compre com sentimento ou com um rótulo, né? Que eu digo mais uma vez, não foi por mal. Mas aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, Sim. gente, ninguém vai me contratar. Porque eu tenho uma expressão muito forte, né? E eu falo a pessoa, eu fico analisando. Então, hoje não, hoje eu aprendi, né? A gente começa a estudar mentalidade, a gente fica uma pessoa mais super. Então, eu deixo muito a pessoa falar, porque o meu trabalho também me ensinou isso, que eu preciso escutar. Eu preciso ter a escuta muito ativa. A cliente fala, e eu só escuto. Nossa primeira reunião, eu escuto tudo que ela tem para falar e fico só ali. E depois a gente vem com as estratégias. Mas ir comprar brava, chateada ou com TPM não funciona, porque você não vai usar, gente. Ou você vai dar muito trabalho para a consultora fazer você usar aquilo que você comprou. Tem isso também. Entendi. E vai acabar arrumando uma confusão, porque você vai querer trocar aquela peça, dependendo da loja. Sim, não vai vai ficar trocar. chateada com você, não vai trocar. Sim. Então, ter essa consciência também é muito importante, né? Eu tenho uma dúvida para a doutora Marcela. A nossa pele, ela sofre muitas mudanças, tanto com o tempo, quanto também com a nossa rotina, né? Estresse. E, às vezes, a gente percebe que o nosso interior, a nossa pele ali, reage com o que nós estamos sentindo, né? Existe alguma forma da gente conseguir equilibrar isso, entender quando a gente não... essa semana eu estou estressada, minha pele vai reagir, eu preciso fazer um cuidado diferente... Olha, gente, é difícil a gente conseguir um equilíbrio na vida que a gente leva hoje, né? Sem dúvidas, o estresse é uma coisa que piora muito a qualidade da nossa pele. Então, sim, a alimentação desequilibrada, falta de água, tudo isso a gente já sabe, né? E a gente já tem isso na nossa cabeça. Agora, o estresse, a gente às vezes não para pensar que o estresse vai causar isso, né? E a gente vive estressada. Então, eu acho que uma dica que eu posso dar, tenta lembrar do seu cortisol lá, que é o hormônio do estresse. Quando você vê que você está saindo muito fora, volta para si, respira fundo, porque isso vai refletir na tua pele. A pele, ela responde. Então, eu costumo dizer que tudo que está acontecendo dentro da gente vai mostrar na nossa pele, reflete no nosso exterior, né? Então, isso é fato. Então, quando você come um negocinho fora da tua dieta, você já vê que tua pele já fica, já sai uma espinha, a pele já muda de cor em alguma região, já aparece, às vezes, uma manchinha. Não estou bebendo água, a pele já fica mais seca. E o hormônio, então, do estresse piora muito, muito, muito. Até em relação às manchas, melasma, né? O estresse, ele gera um estresse oxidativo na nossa célula e tudo isso piora doenças já inflamatórias da pele. Então, pacientes que têm melasma, que têm rosácea, que têm algumas manchas já de sol, vai piorar. A dica é tentar encontrar o equilíbrio nessa loucura que a gente vive. Mas a gente tem que estar atenta daí aos sinais. Sim, aos sinais, né? E eu vou dar mais uma dica. Dicas da Josiane. Lá vai. Vamos fazer um quadro. Dicas da Josiane. Dicas da Jo. Venha pro Conecta Mais, um grupo incrível. Uau! Incrível. Conheça a Simone Leal, maravilhosa. E vá pro consultório da doutora Marcela. E depois faça fotos com Amanda. E no final, você vem para o programa Empreendendo com Elas. Já está pronta. Vai dizer que as minhas dicas não foram... Foram incríveis. E aí você dá aquela passadinha lá e conversa com a Dani Bassetti. Não pode faltar. Gente... Vai te fortalecer, viu? E caso você queira algo um pouquinho além, nós temos Débora, nossa coach nutricional. Então, você veja o quanto você elimina teu estresse. Com certeza.
Olha quantas mulheres você tem para falar, gente. Você não vai mais ouvir estresse. Não vai ter mais estresse. Não é fato? Porque, gente, eu quis falar tudo isso porque a gente também tem que lembrar que nós somos mulheres e nós precisamos de uma rede de apoio. Sim. Mas, às vezes, precisamos ter aquela pessoa realmente que você passa, às vezes, de ser só uma consultora, só uma biomédica, mas que venha trocar alguma ideia. Porque, às vezes, você precisa de algo mais a fundo Sim. do que o que está aparecendo. Exato. Então, às vezes, você está com uma situação que a pessoa que está fora consegue te dar Um olhar um olhar diferente. diferenciado e diga, olha, como a doutora Marcela, de repente ela vê ali que ela está entrando na menopausa. O procedimento que eu vou fazer não vai chegar no 100% que ela está me contratando para fazer. Sim. E vai ficar uma coisa assim, porque, gente, não tem coisa pior que você ir fazer um procedimento e não sair 100% do que você acha que vai sair. Porque a gente vem muito da mídia, né? Muito do o que está acontecendo com as influenciadoras, com aquelas mulheres maravilhosas. Aí tem aquela, como é que fala? Agora que tudo que você faz, você fica tudo linda. Eu esqueci o nome. No Instagram Tudo mesmo. linda. Filtro. O filtro e outras coisas que sim. tem. E a inteligência mesmo artificial, que Ah, deixa isso tá, tudo você perfeito. Sim. E aí isso também assusta, porque eu quero ver pessoas reais. Sim, e isso influencia até, interfere, falando de grupos, né? Quando a gente vai fazer networking, né? Você vai ter o grupo, a gente está agora aí com o Conecta, até a dificuldade das pessoas entenderem, não é um grupo que vai se acolher, eu vou poder só ser eu vou ir sem estar sendo julgada, porque isso influencia demais, porque a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro com a perfeição. E nós não adianta, gente, não tem como. Eu acho assim. Não iremos alcançar, não dá. Exato. Então, quando a gente tem um grupo que tem um olhar diferente, né? A gente que está aí à frente do grupo, eu, você e a Débora, ter um olhar também, não só, porque o Conecta a gente fala muito de liderança, resultado. Sim. A gente quer. É muito desequilibrado o resultado do homem e da mulher. E aqui não estou falando de feminismo, não tem nada a ver. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas é muito diferente. Então, o Conecta, a gente pensou no quê? Vamos fazer acontecer. Se a gente conseguir ajudar 1, 2 mulheres com o resultado, a gente já está muito feliz. Só que existe a mulher do outro lado. Sim. Eu quero resultado, eu preciso, né, liderar o meu negócio, mas eu sou uma mulher. Né? A gente teve uma situação com uma conectada que estava numa situação delicada. Então, oi, tudo bem, nananã, conversei. Dela, nossa, que legal. Porque a gente não faz isso, a gente só pensa no network aqui, fazer negócio. Só que existe o outro lado. E o Conecta tá É com uma esse rede olhar. de apoio mesmo olhado para a mulher. Sim. Antes dela ser empresária, empreendedora, mãe, esposa, filha e qualquer outra rótulo que nós temos muitos. E é sobre isso. E quando eu falo que não é só apenas ser um grupo que vai te entregar o seu cartão. Não que o seu cartão não seja importante, Sim. não estamos desmerecendo o cartão de ninguém. Sim. Mas não é só sobre o seu financeiro. Sim. Porque, às vezes, o seu financeiro ele pode estar assim, ó, retinho, porque tem pessoas que estão cuidando dele. Sim. E você, como mulher, como você está nessa conta? A conta não vai fechar. Não fecha e fica desequilibrado. Desequilibra- Uma hora o balão estoura, não adianta. Exatamente, Agora, desequilibra. Sim. E aí entra que talvez seja aquela coisa do estarmos na rotina, estarmos no automático e eu quero fazer tudo muito rápido. Sim. Então, eu vou para a doutora Marcela e eu não escuto e não entendo o processo dela. Porque em relação ao que eu vejo hoje, e não é porque eu faço algo com a doutora Marcela, mas assim, eu vejo que ela vem de um autocuidado mesmo com a mulher. Porque antes dela falar, eu vou te fazer esse processo, não. Você Ela vem quer aqui, entender, né? eu quero entender a tua saúde, eu quero entender o teu dia a dia e nós vamos passo a passo. Porque nesse momento ela está fazendo com que a gente também nos respeite, Sim. nos cuide e que o processo vai ser lento. Sim, e até isso, a gente trazendo essa aceleração que a gente está, até a parte, e aí as minhas experiências, até a parte médica também tá assim. Hoje, quando eu vou fazer uma consulta, eu venho percebendo que não era mais como era antes. Muita coisa mudou. O olhar, o médico te olhar, isso aqui eu não estou falando, né, que Não. os médicos estão errados, Não. não é isso. As experiências que eu tive. De ser muito rápido. A minha filha Muito. ontem passou por uma experiência que ela saiu sem ser atendida. Porque a pessoa nem olhava no rosto dela. Para falar, só um minutinho, eu tô atrasada. Entende? Então, são
Porque tá tudo muito corrido. Muito corrido. Então, quando a gente tem uma pessoa que cuida da saúde com esse olhar como você tem, peraí, vem cá. O que que tu- Isso. é sobre o quê? Isso. Mas tem o antes, e você conversa, e você explica, é um diferencial. Eu tenho 1% a mais que você dá que os outros não estão dando. Exatamente. Eu acho que falta acolhimento. Eu acho que tá todo mundo Acolhimento. vivendo É. intensamente. Nossa, doutora, você correndo falou a atrás. palavra certa. E assim, a gente não vai ser hipócrita porque a gente também Sim, tá correndo muito. exato, né? sim, exato. sim. Falando que não é Aham. assim. Às vezes a gente falta ali com Sim. atenção em alguma coisa. Mas no consultório eu tento trazer essa ideia. Esse momento é seu, eu quero te ouvir. E eu também quase não falo. Na primeira consulta eu deixo o paciente falar, me explicar, Sim. entender a rotina, peço os exames de sangue, histórico, tudo isso, né? A ficha de anamnese, que é o histórico do paciente. E a ideia é justamente essa, a mesma coisa do grupo do Conecta. Sim. É acolhimento. É você ter um lugar que você não fica só falando de trabalho e pensando em trabalho. Sim. Você pode falar um pouco sobre você, sobre as suas dores, Sim. o que te incomoda, o que você quer melhorar, o que você não quer. Eu já recebi algumas vezes pacientes no consultório que a pessoa foi para fazer tratamento, já com tudo certo, e a gente não fez tratamento na sessão porque a pessoa precisava conversar. E não era Sim. o momento de eu fazer tratamento. Então, eu acho que é isso, é você identificar que, às vezes, a pessoa ela não precisa fazer botox, ela só precisa de um abraço, ela só precisa de uma atenção. Fazer uma boa limpeza Né? de pele, fazer uma reposição Cuidar da de pele. colágeno, Exato. Sim, que é o exatamente. que a doutora faz no consultório com as mulheres. Um skincare que Um está skincare. adequado para sua pele, que já vai Sim. mudar muito a sua rotina. Então, a gente não está falando só Não de tá sair falando fazer só. né, sair por aí fazendo procedimento sem fim, porque a conta vai chegar depois. Sim. Ficar Sim. toda hora fazendo coisa, botando preenchimento sem fim. Não é assim que a gente Não. trabalha. Não. E é isso que eu prezo. É o cuidado da pele, de dentro para fora, a experiência que você tem. Sim, sim. Né? Até porque hoje a gente está vivendo numa situação que ontem eu estava em uma reunião e foi falado assim, as mulheres que estão entrando na menopausa, gente, eu tenho vivido acho que nesse mundo, e daí quando você está... Sim, é mais fácil identificar, né? Não, e vem muita coisa. Então tá vindo informações... Porque você está jogando energia, Meninas, né? eu E aí sendo vem... bombardeada, tá vindo... Surge, E vai eu só vejo mulher... E as mulheres, elas Sim. vêm, elas estão colando em mim. E eu tô amando. Mas assim, muito mais cedo, meninas, as mulheres estão entrando no ciclo da menopausa. Cada vez mais cedo. Tipo, Sim. coisa que era para ser com 40, 50, hoje com 38, 37, as mulheres já estão aí com algo Sim. batendo na porta. Então, você veja o quanto isso mexe muito com ela, porque ela não está preparada para isso. Não. E aí, se você não tiver um acolhimento, porque nesse tempo é o tempo que ela está crescendo profissionalmente. Sim. E É aí... o tempo que ela tem para crescer profissionalmente, daí pensar em ter filhos. E tem isso. que aí é uma coisa... E aí, Sim. descubro. Aí eu tenho que fazer todo um tratamento, eu tenho que parar minha vida, fazer uma recolocação para que dê uma segurada na aceleração para que eu possa me ver como mulher. E Então, aí a gente vem para aquele assunto da sociedade, de todo, né? Que a aí cobrança para que outro, tem, mas você outro veja programa. mas você vê o quanto a Aham, gente está sendo sim, cobrada. o tempo todo. E o que eu trago aqui, trouxe essas mulheres reais, que é o que eu falo todos os dias no programa, é exatamente isso. É ver o quanto nós, mulheres reais, precisamos ter uma rede de apoio, Sim, porque não fica só não me ajudar, não estar comigo. sim, e até trazendo para o Conecta, né? A gente conversa muito com as empreendedoras e quando eu identifico que ela está com dificuldade em tal segmento, eu já tento conectar com aquela que pode Que você sabe que pode ajudar. É, que pode e que eu somar. isso e que eu confio também, mas aí a confiança Simone do Conecta, né? Mas assim, eu converso com ela e falo, poxa, mas ela vende tão bem, mas eu acho que se ela olhar para aquele momento ali, ou para aquela situação, ela vai conseguir ter mais resultado, ela vai ser mais feliz, ela vai sobrar mais tempo, porque é todo um ecossistema, né? Então a gente faz essa conexão. A gente faz conexões de outras coisas, mas essa é um dos mais importantes, porque nós também somos muito cobrados pelos nossos resultados. Sim. E pelos não resultados, né? Sim. Então, porque eu tenho muita coisa para fazer. Então, como que o Conecta pode ajudar essa mulher? E para quem quiser, o Conecta está aí aberto. Para quem quiser seguir a gente, né, Isso, nos por nossos favor. encontros. Tem muita coisa legal chegando, é um grupo novo, mas com uma proposta bem diferente. Com um propósito. Exatamente.
E já teve um evento que foi incrível na Dom Foi. Carmino e realmente Aham. foi algo assim muito que Sim. mexeu muito, né, com as mulheres que estavam ali, e elas já Sim. querem saber qual é o próximo e a gente ter esse Sim. cuidado, e cada vez está chegando mais Tá mulheres, chegando né? mais. Porque você já tem uma lista aí que você tem que liberar a Liberar agenda o ali, contato. liberar o contato, porque as mulheres estão cada vez mais Então tá Sim. chegando a mulherada. Tá chegando. tá pedindo E eu sempre ali. falo, né? A gente se conecta com propósito, então tem mulheres que vão se conectar com o Conecta, tem outras que não, às vezes não é momento. E que eu digo, tá tudo bem. Quem estiver no Conecta vai ser muito acolhido. E a gente realmente vai olhar para resultados, lideranças, mas a gente vai olhar para o CPF pessoa também. também. É isso Isso. mesmo. O Instagram do Conecta Mais, nossa diretora. É Conecta Mais Curitiba. E o meu é Simone Leal com Isso. estilo. Se você entrar em um ou em outro, você vai me encontrar. E se entrar no meu, vai encontrar o Conecta É também. isso aí. Tá tudo E conectado. Tá tudo conectado. Doutora Marcela, qual o seu Instagram? Porque, olha, o papo rendeu pro segundo Hoje bloco foi. e já Sim. terminamos aí, Já. hein? Uau, que... Tá vendo como que trazer essas mulheres, a coisa A conversa flui. vai rápido demais? Aham. Tempo voa. É isso aí. O meu é @doutora.marcela_perucini. É isso aí. Caso vocês queiram, gente, conectam a gente aí, que a gente tem todos os contatos delas, inclusive elas ficam com a logo delas ali, ó, atrás de mim o tempo todo, porque, não. O seu, Amanda, por gentileza, O meu é Amanda Carneiro, PH. é isso aí, a nossa fotógrafa aqui, oficial da Rádio Paraná Oficial e do Conecta Mais Sim. também, né? O meu é Josiane P. Mota e Rádio Paraná Oficial, programa Empreendendo com Elas. Gente, beijo, muito obrigado, meninas. Se a gente não se Obrigada. vê, um bom feriado, uma feliz Páscoa para vocês, que Deus abençoe aí o almoço em família, tudo. Você vai viajar, moça? Eu vou pra Então, Floripa. boa viagem. Que Boa delícia. viagem, aproveita lá, curta a família. Amandinha, amanhã nós temos programa Amanhã Empreendendo com estaremos Elas. aqui. Tá vendo só? Diz Mais que... feliz Páscoa para Mais- vocês. Mas eu acho que a gente vai ganhar chocolate. Vamos Vamos acreditar ter fé. que aí a empresa, a Rádio Paraná Oficial, ela vai trazer o chocolate para nós. Então, Chocolate vamos- da firma. o chocolate da firma. Merecido, merecido. Vamos ganhar o chocolate da firma. Obrigada a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo. Tchau, Fui. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo para as minhas colaboradoras. Beijo, beijo. Tchau, tchau.